Alguns trabalhos, principalmente desses que você mais gostou, o uso do antimicrobiano na primeira hora, terceira hora, quando ele está com sepse, quando ele tem um choque séptico, como é que isso tem que se comportar? Porque você falou, olha, na ambulância é uma coisa, mas precocemente é outra coisa. Mas se ele tem sepse ou se ele tem choque séptico, esse tempo tem alguma mudança ou tem alguma importância? Como é seu nome mesmo? Marcos Cirilo. Marcos. Obrigado, antes de tudo. O que eu penso, na verdade, e o que parece que os trabalhos têm demonstrado, que, obviamente, a gente precisa ser rápido na administração de antibióticos, não há dúvida, né? O quão rápido é que eu acho que ainda não está muito certo. Parece que não tem muita diferença entre você dar antibiótico na primeira hora ou até 3 horas, né? Então, 3 horas, como mostra aquele trabalho grande, né, que foi feito em Nova York, aquela avaliação grande, é um tempo razoável, como eu falei, né, para a gente administrar um antibiótico. Então, a grande dificuldade de você ter um antibiótico em mãos, eu acho, é quando o paciente escapa um pouco do comum, né? Eventualmente, no teu serviço, você não tem determinado tipo de infecção, então esse antibiótico para aquela infecção não está no teu pronto-socorro e chega um paciente que precisa daquele antibiótico. Então, essa organização do hospital, ela vai depender muito do tipo de pacientes que ela atende, se é hospital primário, se é terciário, né? Então, acho que a dificuldade do tempo, como eu vejo no dia a dia, é muito mais pelo atraso do diagnóstico, por más condições de trabalho, onde você tem excesso de pacientes e poucos profissionais, onde o tempo acaba sendo perdido porque a equipe está tendo de atender muita gente ao mesmo tempo, e atraso por causa de laboratório, porque a cultura não foi coletada ainda, embora isso seja perdoado, né? Se você não tiver como colher cultura, dê o antibiótico e paciência, né? Antes salvar o paciente do que ter um caso bonito para apresentar depois de um óbito, né? Então, eu vejo assim, eu acho que hoje a tendência é que nas 3 primeiras horas você tem que estar com o paciente tratado. Tá? Não sei se o pessoal quer falar alguma coisa sobre isso? Vocês querem responder também? Não. Telo, aquele primeiro estudo que você mostrou, aquela avaliação epidemiológica da sepse no Brasil, diferentemente daqueles primeiros estudos após o advento do Surviving, primeira metade da década passada, que aqueles estudos brasileiros mostravam que o desfecho nas unidades privadas era melhor. E agora você mostrou dados praticamente semelhantes, né? E, no entanto, você mostrou um dado de que parece que o equipamento é importante, né? Quer dizer, os devices, os dispositivos, a tecnologia é importante. E como é que a gente consegue interpretar isso, então? Quer dizer, parece que o device, que a tecnologia é importante, entretanto, o desfecho foi ruim, tanto na rede privada, que supostamente tem isso de forma mais acessível, como na rede pública, onde isso é mais limitado. Eu acho, Cláudio, que depois tem um autor do trabalho aqui, né? Para falar, né? Vou pedir permissão para responder, né? Que eu acho que o recurso, ele vem com conhecimento também, né? Quando a gente implementa um protocolo, a gente vai atrás do recurso. E eu acho que muitos hospitais públicos relacionados ao ensino, né, e à pesquisa, implementaram esses protocolos e foram atrás dos recursos. E eu acho que foi isso que fez a diferença no resultado. E é isso que eu vejo, como eu vejo o Brasil hoje. A gente vê hospitais públicos de excelência no Brasil, né? E vê hospitais privados que não dão tanta atenção assim para os protocolos, estão mais interessados no lucro, né, bem dizendo, do que no resultado. Esse trabalho, na verdade, tá, né?
Só complementando, acho que, na verdade, desde o estudo do BASES, né, que foi o Eliezer conduziu, eu lembro da nossa revolta de ver que os hospitais públicos tinham uma mortalidade maior do que os privados. Eu falava, não, mas também vocês internam qualquer coisa nas UTIs privadas, né? E pelo menos não tinha diferença dos scores de gravidade, e eles viam que morria mais no público do que no privado, com SOFA, corrigido para SOFA, para faixa, para várias coisas. Então, o que muda aqui no spread em relação a outros estudos? Eu acho que é a randomização. Então, a imensa maioria dos nossos estudos anteriores, inclusive o próprio banco de dados do ILAS, que mostra maior mortalidade em público do que em privado, são amostras de conveniência. Então, são hospitais onde você tem a motivação de relatar de sua performance, seu desempenho, se comparar, melhorar. E, nesse sentido, parece que, uma vez tendo a iniciativa, de alguma maneira o comando funciona melhor nos privados. Isso é meio frustrante, mas parece ser desse jeito. A gente viu isso, por exemplo, na casuística do ILAS. Você vê que nas survivors, eles começam no mesmo patamar, cai a mortalidade de uma forma geral, mas ela só é sustentada nos privados. Nos públicos, ela volta para o patamar anterior. Então, assim, a hora que você olha de forma hospital por hospital, sem randomizar, você acaba tendo essa diferença de mortalidade maior nos públicos mesmo. Na hora que você faz de forma randômica, que foi o mérito aí desse estudo, que principalmente a Flávia e o Luciano que conduziram, aí isso se dilui. E foi bastante interessante. E também uma outra, e aí o que aparece é a diferença de recursos. Só o recurso eram 8 variáveis relativamente simples. Tinha lactato, tinha exames de laboratório, tinha soro, sabe assim, antimicrobianos não eram os mais sofisticados. E aí, se faltar no público ou no privado, agora randomicamente, não tem, vai faltar igual e a diferença não aparece, né? Então, acho que isso é para mostrar, eu acho que é um lado bom de ver assim, que onde o público tem boas condições, o trabalho é bem feito, né? E só para complementar, a UTI, nesse sentido, também é um ambiente que favorece. Porque no público e no privado, você não tem mais doentes do que leitos. Na hora que o estudo que o Alexandre ajudou a desenhar, né, o BIASE, agora em pronto-socorro, que volta também para a amostra de conveniência, então já é um viés ruim, mas no nosso pronto-socorro, você pode ter 10 leitos e 15 doentes no público. Isso excepcionalmente acontece no privado. Aí repetiu de novo a maior mortalidade no público. Então, acho que tem a ver também com essa questão de disponibilidade de leito, de gestão. Tá? Excelente. Vou só aproveitar, mas só cumprimentar. Excelente a revisão. Obrigado. Muito bacana. Claro, Silvio. Uma coisa que tem a ver com o que você falou, mas, assim, o Sepsis 3, ele foi elaborado por intensivistas europeus e americanos. Nenhum latino e nenhuma mulher. E, recentemente, 4.500 médicos americanos fizeram um documento contra ele. Como é que você vê isso? Porque nós, infectologistas, a gente lê o Clinical Infectious Disease e vê lá, poxa, isso não foi legal, não sei o quê. Então, a gente fica meio perdido. Qual é a sua visão dessa conversa, dessa história? Por favor. Acho que é simples, faltou combinar. Porque, na verdade, é super polêmico, né? Esse tema é muito polêmico. Provavelmente, daqui a 3, 4 anos, vai ter um outro score, né? Provavelmente vai ter, né? Eu acho que faltou, na verdade, uma reunião de cúpula, né? Para juntar todo mundo, né? O pessoal se reuniu. Eu lembro, né, que muita gente ficou chateada, né? Aqui no Brasil, outros países, né? Mas eu vejo assim, simples assim, eu acho. A respeito daquele último trabalho do uso de carbapenêmico com alteração da função renal e o nível sérico, né? É interessante o trabalho, toda a questão, mas tem uma questão que sempre me incomoda quando eu vejo esses trabalhos, né? O N e o número das amostras é uma coisa interessante, você acaba tendo muita amostra, muita coleta, mas assim,
Eu tenho uma dificuldade de compreender quando as pessoas trazem aquele alvo terapêutico, né? Então, 4 vezes acima, 50% do tempo acima da MIC, ou os 80%. Porque, a julgar pelo que a gente vê naquele trabalho, era para a gente não ter resposta nenhuma na prática clínica. Eles propõem algum outro indicador, alguma outra coisa assim? Porque se a gente seguisse o que esse trabalho estava mostrando, era para todo mundo que tomou carbapenêmico não ter funcionado. Não né? ter funcionado, é. Não, e ele não discute isso, na verdade, né? Até porque ele estuda até 4 dias, o trabalho acaba ali, né? Ele não extrapola para a evolução e nada. Eu concordo com você nesse aspecto, que a impressão que dá é que talvez a gente não tenha... ou a gente está tratando... Porque tem o seguinte também, né? O número de hemocultura positiva é muito baixo, né? Isolar um diagnóstico, isolar um patógeno numa cultura com valor preditivo positivo alto em sepse, não é a regra, né? A gente discutiu isso recentemente. Você vai numa apresentação de CCIH, por exemplo, quando vem todos aqueles dados das bactérias da UTI, a gente sabe que aquilo representa 1/3 ou menos dos pacientes, né? Então, muitas vezes a gente não sabe o que a gente está tratando. Talvez difícil de criticar um trabalho ou de aceitar um trabalho desse seja isso também, né? A gente não sabe se a gente está dando antibiótico que precisa mesmo ou se precisa dar. Mas eu acho, Matias, sinceramente, a minha impressão, quando você estuda as alterações fisiológicas da sepse, a impressão que dá é que as drogas vão para o ralo, falando o português claro, assim, né? E esse trabalho, ele mostra isso. Se a gente precisou usar o meropenem ou não sei. Hoje é talvez a droga mais importante que a gente tem, o antibiótico mais importante para gram negativo que a gente usa na UTI é o meropenem. E assusta muito quando o intensivista ajusta a dose, né? Ele vai lá, vê que a creatinina subiu, vai lá e ajusta a dose. E quando você vê aquilo, é uma coisa que me incomoda, porque eu acho que a gente está sempre trabalhando com subdose. Essa é a minha opinião. O que mais assustou, e parece que a subdose está principalmente em quem não tem disfunção renal, né? No trabalho. Esquisito, né? Onde a gente achava que tinha certeza, é onde não tem certeza nenhuma. É estranho, né? Você está usando a dose plena, achando que está tranquilo, né? E alguns pacientes, né, como os estudos de alteração fisiológica mostram, tem um clearance aumentado, né? Então... Bem, pessoal, a gente está com o tempo encerrado, portanto, agradeço o Torotelo, agradeço o Matias e a presença de vocês. Obrigado. A gente encerra a sessão.